Havia um grupo que dizia: "Ei, podemos extrair DNA de múmias." O outro grupo dizia: "Não, vocês não podem." Eles afirmavam que o DNA não pode durar mais de 600 anos. Durante milhares de anos, o Egito controlou sua própria narrativa. Os faraós esculpiram sua versão da história em pedra, e a pedra não mente. Mas então os cientistas descobriram algo que a pedra não consegue esconder. Quando testaram o DNA das múmias dos governantes mais famosos do Egito, os resultados não coincidiram com a versão oficial. A linhagem real não era tão pura quanto o Egito alegava. Ancestralidade estrangeira apareceu em locais onde não deveria, e repentinamente o Egito deixou de permitir testes independentes. O que o DNA revelou? Por que o Egito está impedindo os cientistas de realizarem novas análises? Junte-se a nós, enquanto expomos a verdade genética que o Egito se recusa a admitir. Os testes de DNA que o Egito controla. Em fevereiro de 2010, o Journal of the American Medical Association publicou um dos artigos científicos mais aguardados da história da egiptologia. Resultados de DNA de 11 múmias reais, incluindo a de Tutankhamon, finalmente revelaram os segredos genéticos da dinastia mais famosa do Egito. Ou pelo menos era o que dizia a manchete. O estudo foi liderado por Zahi Hawass, o mais poderoso oficial arqueológico do Egito na época, e envolveu uma equipe de pesquisadores egípcios e internacionais trabalhando sob a rigorosa supervisão do governo. As descobertas ganharam repercussão mundial. Os pais de Tutankhamon foram identificados, doenças genéticas foram confirmadas, relações familiares que historiadores debatiam há décadas foram repentinamente comprovadas por meio de evidências moleculares. Mas o que a mídia não enfatizou foi o quão rigorosamente o Egito controlava cada aspecto da pesquisa. As múmias foram analisadas em laboratórios egípcios, utilizando equipamentos egípcios e sob supervisão egípcia. Os cientistas estrangeiros da equipe tiveram acesso limitado aos restos mortais, e nenhuma autoridade independente sobre como as amostras foram coletadas ou processadas. Mais importante ainda, os dados genéticos brutos nunca foram divulgados ao público nem disponibilizados a pesquisadores externos para verificação. Em estudos científicos legítimos, especialmente aqueles que fazem afirmações extraordinárias, os dados brutos são publicados juntamente com as conclusões. Outros laboratórios podem analisar, testar e tentar replicar os resultados. É assim que a ciência constrói credibilidade. O Egito nunca fez isso. O estudo incluiu resumos de relações genéticas e marcadores de doenças, mas não os dados completos de sequenciamento que permitiriam uma análise independente. Quando os pesquisadores questionaram o motivo, a explicação foi sempre a mesma. Os dados pertenciam ao Egito e compartilhá-los amplamente violaria a sacralidade cultural dos restos mortais da família real. Essa linha de raciocínio pode parecer respeitosa à primeira vista, mas cria um problema sério. Sem acesso aos dados brutos, ninguém fora do círculo autorizado do Egito pode verificar se as conclusões são precisas ou completas. Isso também significa que o Egito mantém o controle total sobre o que é estudado e o que é ignorado. O estudo de 2010 focou-se principalmente em doenças e relações familiares imediatas. Confirmou que Tutankhamon tinha malária e uma doença óssea. Mostrou também que seus pais eram irmãos. A pesquisa traçou uma linhagem genética até 3 gerações atrás. Informações úteis, mas também seguras. Nada controverso, nada que desafiasse a narrativa preferida do Egito sobre a ancestralidade real. O estudo não comparou o DNA da família real com o de grupos populacionais mais amplos da África, do Mediterrâneo ou do Oriente Próximo. Esse tipo de análise revelaria origens ancestrais mais profundas e mostraria conexões genéticas com populações fora das fronteiras do Egito. O Egito tem se recusado sistematicamente a realizar ou autorizar essa comparação mais ampla.
e não permite que ninguém mais a faça. A justificativa é sempre vaga. As autoridades dizem que é desnecessário, politicamente delicado ou desrespeitoso com os mortos. Mas essas explicações não se sustentam sob análise, porque os testes em si já foram realizados. As amostras existem. A tecnologia existe. O que não existe é a permissão. O Egito concebeu o estudo para responder a perguntas específicas, evitando cuidadosamente outras. Publicou o suficiente para satisfazer a curiosidade do público, mas não o suficiente para permitir verificação independente ou análise mais aprofundada. Isso não é transparência. Isso é controle. E quando um governo controla os testes, as amostras, os laboratórios, o processo de publicação e os dados brutos, ele também controla a história que essas múmias contam. Os resultados de DNA divulgados pelo Egito em 2010 não estavam errados. Eles simplesmente não estavam completos. E as partes que foram deixadas de fora podem ser as mais importantes de todas. Yuya, o homem que não se encaixava. Yuya não deveria ser tão importante assim. Ele não era um faraó, nunca comandou exércitos, nunca construiu templos com seu nome esculpido em pedra, mas seu DNA está no centro genético da dinastia real mais poderosa do Egito, o que o torna impossível de ignorar. Ele foi sepultado no Vale dos Reis em 1905, na tumba K546, com um nível de riqueza e honra que chocou os arqueólogos que o encontraram. Sua múmia estava notavelmente bem preservada, seu rosto ainda reconhecível, suas feições distintas, e essas feições não se assemelhavam às das outras múmias reais. Os primeiros pesquisadores notaram isso imediatamente. O formato do crânio de Yuya era diferente, sua estrutura facial era diferente, seu cabelo, ainda preso à múmia, tinha uma textura que não correspondia à aparência típica dos egípcios nativos da 18ª dinastia. Alguns o descreveram como tendo características estrangeiras, embora os egiptólogos modernos evitem essa expressão atualmente porque ela levanta questões incômodas sobre sua origem. O que não está em discussão é a sua ligação familiar. A filha de Yuya, Teye, tornou-se a grande esposa real de Amenófis III, um dos faraós mais poderosos do Egito, o que fez de Yuya o avô de Akhenaton e o bisavô de Tutankhamon. Seu sangue não apenas tocou a realeza, ele se tornou realeza. Quando o estudo de DNA de 2010 incluiu Yuya entre as múmias testadas, os pesquisadores esperavam que seu perfil genético ajudasse a explicar a ancestralidade da família real. Se o DNA de alguém pudesse revelar influências externas na linhagem, seria o dele, pois ele não pertencia à família real. Mas os resultados publicados mal o mencionaram. O estudo confirmou seu parentesco com Teye e traçou sua conexão genética com Tutankhamon pela linhagem materna, mas não analisou o que seu DNA a revelava sobre sua própria ancestralidade ou a origem de seu povo. Essa omissão não foi acidental. Os marcadores genéticos de Yuya não se encaixavam no perfil egípcio restrito que o estudo visava enfatizar, e expandir a análise para explicar sua origem teria exigido exatamente o tipo de comparação populacional mais ampla que o Egito se recusa a realizar. Alguns pesquisadores que analisaram os dados do estudo notaram algo mais. O perfil genético de Yuya apresentou marcadores que apareceram com mais frequência em populações do Levante e da Mesopotâmia do que em grupos nativos do Vale do Nilo. Essas observações nunca foram oficialmente confirmadas porque o Egito controla o acesso aos dados brutos, mas estão de acordo com o que os antropólogos físicos suspeitavam há décadas com base na aparência de sua múmia. Se Yuya possuía uma ascendência estrangeira significativa, o mesmo se aplicava aos seus descendentes. Teye transmitiu seus genes a Akhenaton. Akhenaton os transmitiu a Tutankhamon. O sangue estrangeiro introduzido por Yuya não desapareceu.
tornou-se parte da linhagem real por gerações. O Egito nunca abordou isso diretamente. Quando o nome de Yuya surge em discussões sobre a ancestralidade real, a resposta é geralmente o silêncio ou declarações vagas sobre a diversidade egípcia, que, na verdade, não respondem à pergunta. Mas a questão permanece. Quem era Yuya antes de se casar com alguém da realeza? De onde veio sua família? E por que o Egito evita examinar a única múmia cujo DNA a poderia provar que a linhagem real não era tão puramente egípcia quanto afirma a narrativa oficial? O túmulo de Yuya era um dos mais ricos já encontrados. Sua múmia foi preservada com extremo cuidado. Seus descendentes governaram o Egito no auge de seu poder, mas suas origens permanecem um mistério que o Egito se recusa a desvendar. Akhenaton, um faraó de origem incerta. Akhenaton é um dos faraós mais estudados da história egípcia e também um dos menos compreendidos. Seu reinado foi curto, radical e deliberadamente apagado por seus sucessores. Seu corpo, caso algum dia seja encontrado, tem sua identidade alterada constantemente dependendo de quem interpreta as evidências. A múmia conhecida como KV-55 é oficialmente reconhecida pelo Egito como sendo de Akhenaton, mas essa identificação tem sido contestada, revisada e questionada há mais de um século. Quando a tumba foi descoberta em 1907, os restos mortais em seu interior estavam danificados e mal preservados. Os primeiros exames estimaram que o corpo pertencia a alguém com pouco mais de 20 anos, muito jovem para ser Akhenaton, que governou por pelo menos 17 anos e teve vários filhos. Durante décadas, os egiptólogos debateram se a KV-55 era de Akhenaton, de seu possível corregente Smenkhara, ou de outra pessoa completamente diferente. A idade não batia, as evidências físicas eram ambíguas e o contexto do sepultamento era confuso. Então, o estudo de DNA de 2010 declarou o fim do debate. De acordo com os testes genéticos, KV-55 era o pai de Tutankhamon, o que significava que tinha que ser Akhenaton. O Egito apresentou isso como prova definitiva e encerrou o caso. Mas a questão da idade nunca desapareceu. Novos exames, utilizando métodos atualizados, produziram estimativas drasticamente diferentes. Alguns sugerem agora que os restos mortais poderiam pertencer a alguém na faixa dos 40 anos, enquanto outros ainda insistem na hipótese de que se tratava de uma pessoa jovem. A resposta do Egito a essas contradições tem sido ajustar discretamente a narrativa a cada vez, sem admitir que a conclusão anterior era incerta. Quando a idade não se encaixa, a explicação passa a ser que doenças ou estresse envelheciam o corpo de forma diferente, ou que os antigos egípcios amadureciam em ritmos diferentes. O que torna Akhenaton especialmente problemático para o Egito é que todo o seu reinado foi uma anomalia. Ele abandonou os deuses tradicionais, mudou a capital para uma nova cidade construída do nada e impôs uma religião monoteísta que o Egito rejeitou violentamente após sua morte. Suas obras de arte o retratam com um crânio alongado, quadris femininos e uma barriga distendida. Alguns estudiosos argumentam que isso era simbólico ou estilístico. Outros acreditam que refletia anormalidades físicas reais causadas por distúrbios genéticos. O estudo de DNA encontrou evidências de condições hereditárias na família real, mas não explicou por que Akhenaton tinha uma aparência tão diferente de seu pai, Amenófis III, ou por que sua revolução religiosa era tão estranha à tradição egípcia. Alguns pesquisadores sugeriram discretamente que a ascensão repentina e as mudanças radicais de Akhenaton indicam uma linhagem sanguínea não totalmente egípcia, possivelmente ligada à sua avó Mutemwia ou ao seu bisavô Yuya, ambos com sinais de origem estrangeira.
O Egito rejeita completamente essa interpretação e insiste que Akhenaton era totalmente egípcio, apenas incomum em sua visão religiosa e escolhas artísticas. Mas o fato de ser incomum não explica por que seus sucessores tentaram apagá-lo da história. O fato de seu nome ter sido apagado de monumentos e sua cidade abandonada não explica por que ele foi apagado. O fato de seu corpo, se KB-55 realmente for dele, não explica por que foi enterrado em um túmulo reutilizado às pressas e com inscrições danificadas. Akhenaton não era apenas diferente, ele estava errado de alguma forma, de maneiras que fizeram o Egito querer esquecer que ele sequer existiu. E o DNA, que poderia explicar o que o tornava tão errado, está trancado em amostras que o Egito se recusa a analisar completamente ou compartilhar. A identidade da múmia continua mudando, as explicações continuam se alterando, e a única constante é a recusa do Egito em permitir que alguém examine a amostra de perto o suficiente para chegar a uma conclusão definitiva. O DNA de Tutankhamon não era toda a história. O estudo de 2010 foi divulgado ao público como a resposta definitiva para o mistério da morte e da linhagem de Tutankhamon. As manchetes o chamaram de inovador. Os museus atualizaram suas exposições e documentários apresentaram as descobertas como ciência consolidada. Mas o que o estudo realmente revelou foi muito mais restrito do que se imaginava. A pesquisa se concentrou quase exclusivamente em duas coisas: identificar os familiares diretos de Tutankhamon e catalogar doenças genéticas que pudessem explicar sua morte precoce e suas deficiências físicas. Ambos os objetivos foram alcançados. O estudo confirmou que seu pai era a múmia encontrada no túmulo KB-55. Sua mãe era irmã desse mesmo homem, e seus avós incluíam Tia, filha de Amenófis III e Yuia. Também foram encontrados marcadores genéticos para malária, uma doença óssea chamada doença de Kohler e pé torto congênito, fatores que provavelmente contribuíram para sua saúde frágil e morte precoce por volta dos 19 anos. Essas informações responderam a perguntas que os egiptólogos debatiam há décadas e foram realmente valiosas. Mas essa não era toda a história. E nunca foi essa a intenção. O que o estudo deliberadamente evitou foi a questão mais importante que geneticistas fora do Egito insistiam em fazer: de onde essa família real veio originalmente? Essa questão exige um tipo de análise de DNA completamente diferente. Em vez de simplesmente comparar as múmias entre si, elas são comparadas a populações de referência de toda a África, do Mediterrâneo, do Levante, da Mesopotâmia e da Anatólia. Os bancos de dados genéticos modernos contêm amostras de populações antigas de todas essas regiões. Comparar as múmias reais com esses bancos de dados revelaria origens ancestrais, padrões de migração e conexões genéticas com grupos fora das fronteiras do Egito. A tecnologia para fazer isso já existia em 2010 e só se tornou mais precisa desde então. A análise não teria exigido amostras adicionais nem testes invasivos. Poderia ter sido feita usando o DNA que já havia sido extraído. O Egito optou por não fazê-lo. A seção de metodologia do estudo deixa isso claro. Os pesquisadores limitaram explicitamente sua análise a relações familiares e marcadores de doenças. A genética populacional e a comparação de ancestralidade não faziam parte do escopo aprovado. Essa limitação não era uma necessidade científica, mas sim um limite deliberado estabelecido pelas autoridades egípcias antes do início da pesquisa. Quando questionado sobre o motivo, o Egito explicou que o objetivo do estudo era médico e genealógico, não antropológico. Questões de ancestralidade foram consideradas fora dos objetivos do projeto, mas essa abordagem é enganosa, pois entender a origem de uma família real é diretamente relevante para entender quem ela era.
A genética não se divide claramente em categorias médicas e ancestrais. O mesmo DNA que revela doenças também revela a origem. A recusa do Egito em incluir a análise de ancestralidade sugere que o governo sabia o que esses dados poderiam revelar e decidiu que era mais seguro não investigar. O estudo confirmou que os pais de Tutankhamon eram parentes próximos, o que explicava seus problemas de saúde. Mas isso não explicou a origem de seus trisavós, nem se a linhagem real carregava uma contribuição genética significativa de populações fora do Egito. Essas respostas existem nas amostras que o Egito ainda controla. O DNA está lá, preservado e catalogado, aguardando análises que o Egito se recusa a autorizar. O estudo de 2010 não estava errado quanto ao que testou. Ele foi incompleto propositalmente. Respondeu às perguntas que o Egito queria que fossem respondidas e evitou cuidadosamente aquelas que o Egito não queria que fossem feitas. Não é assim que funciona a ciência abrangente. É assim que funciona a ciência controlada. E a diferença é importante porque a história que o Egito contou ao mundo não era falsa. Simplesmente não estava terminado. Sangue estrangeiro no trono. A história oficial do Egito celebra seus faraós como mestres da diplomacia, forjando alianças com reinos por todo o mundo antigo. Os casamentos reais selaram tratados com Mitanni, Babilônia e o Império Hitita. Princesas egípcias eram enviadas para o exterior e princesas estrangeiras chegavam ao Egito para se tornarem rainhas. Isso não é especulação nem revisionismo histórico. Está documentado em correspondências diplomáticas, esculpido nas paredes dos templos e registrado em cartas antigas que sobreviveram por milhares de anos. Amenófis III casou-se com pelo menos 2 princesas de Mitanni. Tutmés IV casou-se com uma princesa de Mitanni, que se tornou a mãe de seu herdeiro. Ramsés II casou-se com uma princesa hitita numa cerimônia que foi comemorada com monumentos e declarações oficiais. Não se tratavam de casamentos simbólicos ou gestos políticos menores. Estas mulheres detinham o título de Grande Esposa Real, viviam nos aposentos do palácio, davam à luz filhos que podiam herdar o trono e moldavam a sucessão do poder egípcio durante gerações. O Egito reconhece abertamente tudo isso em exposições de museus e cronologias históricas. Os casamentos diplomáticos são apresentados como prova do prestígio internacional do Egito e de sua sofisticada estratégia política. Mas quando a conversa muda para a genética, o tom do Egito muda completamente. Subitamente, esses mesmos casamentos são descritos como culturalmente insignificantes, geneticamente irrelevantes ou isolados demais para terem afetado significativamente a linhagem real. A lógica desmorona sob uma análise básica. Se uma princesa Mitanni se torna rainha e seu filho se torna faraó, o DNA Mitanni entra na linhagem real. Isso não é interpretação, é biologia, e não aconteceu apenas uma vez. Isso aconteceu repetidamente ao longo de várias dinastias, abrangendo centenas de anos. O impacto genético deveria ser óbvio e rastreável, usando a mesma análise de DNA que o Egito aplicava a doenças e ascendência. Marcadores de populações levantinas, anatólias e mesopotâmicas apareceriam claramente nas múmias reais se o Egito se desse ao trabalho de procurá-los. Mas o Egito se recusa a realizar essa análise e impede que pesquisadores externos a façam de forma independente. A explicação é sempre vaga. As autoridades dizem que a comparação de ancestralidade é politicamente delicada, ou que corre o risco de ser mal interpretada, ou que desrespeita a identidade cultural do Antigo Egito. O que eles não dizem é por que provar que os faraós egípcios tinham alguma ascendência estrangeira seria desrespeitoso, especialmente quando o próprio Egito admite que o casamento ocorreu. A contradição é gritante. O Egito quer ser reconhecido como uma potência internacional conectada ao mundo antigo em geral,
mas também quer preservar a ideia de que sua linhagem real permaneceu geneticamente pura e distintamente egípcia. Apesar de séculos de casamentos mistos com a nobreza estrangeira, ambas as coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou a família real permaneceu isolada e evitou uma mistura genética significativa, o que contradiria o registro histórico de casamentos diplomáticos, ou casou-se com estrangeiros cujo DNA se tornou parte da linhagem real, o que seria detectado em testes genéticos. O Egito optou por celebrar os casamentos enquanto nega suas consequências biológicas, e essa posição só faz sentido se o governo temer o que o DNA possa realmente provar. As rainhas estrangeiras existiram, seus filhos governaram, seu sangue correu nas veias dos faraós mais famosos do Egito. O Egito não nega a história, apenas se recusa a confirmar o que essa história significa geneticamente. E essa recusa diz mais do que qualquer teste de DNA jamais poderia. As evidências estão lá, documentadas em pedra e preservadas em tumbas reais. O Egito simplesmente não permite que a ciência verifique o que o registro histórico já comprova. Por que os testes independentes ainda estão bloqueados? Desde a publicação do estudo de 2010, dezenas de pesquisadores independentes de universidades e institutos de genética de todo o mundo enviaram solicitações formais para retestar as múmias reais usando tecnologia de DNA atualizada. Todos os pedidos foram negados. Os motivos apresentados pelo Egito variam dependendo de quem pergunta e do clima político vigente, mas a resposta é sempre a mesma: sem acesso, sem amostras, sem verificação independente. Às vezes, a explicação é técnica. O Egito alega que as múmias são muito frágeis para testes adicionais, embora a extração moderna de DNA exija amostras tão pequenas que são quase invisíveis e não causam danos estruturais aos restos mortais. Outras vezes, a justificativa é cultural. As autoridades alegam que novos testes seriam uma falta de respeito aos mortos e violariam a santidade dos sepultamentos reais, embora essas mesmas múmias sejam exibidas em vitrines para milhões de turistas fotografarem todos os anos. Quando os pesquisadores se oferecem para usar métodos não invasivos ou trabalhar exclusivamente com amostras já coletadas durante o estudo de 2010, o Egito muda de argumento. As amostras pertencem ao Egito e compartilhá-las com laboratórios estrangeiros prejudicaria a soberania nacional sobre o patrimônio cultural. Essa abordagem transforma uma questão científica em uma questão política, que é exatamente o que o Egito deseja, porque disputas políticas não exigem evidências ou transparência. Elas exigem apenas poder. E o Egito detém todo o poder aqui. O governo controla as múmias, as amostras, as autorizações e o arcabouço legal que rege quem tem acesso e sob quais condições. A verificação independente, requisito básico da ciência legítima, torna-se impossível quando um governo controla cada etapa do processo e se recusa à participação externa. Alguns pesquisadores tentaram chegar a um acordo. Eles se ofereceram para trabalhar com cientistas egípcios, realizar todos os testes em instalações egípcias, compartilhar as descobertas antes da publicação e reconhecer a supervisão egípcia em todas as etapas. O Egito continua recusando. Outros solicitaram acesso apenas aos dados genéticos brutos do estudo de 2010, argumentando que uma reanálise, usando métodos computacionais mais recentes, não exigiria tocar nas múmias nem extrair novas amostras. O Egito também não divulgará esses dados. As autoridades afirmam que eles estão armazenados em arquivos nacionais e protegidos por leis que restringem o acesso a material cultural sensível. Mas dados de sequenciamento genético não são artefatos físicos. Trata-se de informação digital
que poderia ser compartilhada instantaneamente com pesquisadores em qualquer lugar do mundo sem que nada fosse retirado do Egito. A recusa em compartilhá-la sugere que o Egito não está protegendo as múmias, mas sim a narrativa que essas múmias poderiam contradizer. O que torna isso especialmente preocupante é que os avanços científicos desde 2010 tornaram a análise de ancestralidade muito mais precisa e menos invasiva do que era há 15 anos. Tecnologias que não existiam naquela época agora conseguem extrair dados genéticos populacionais detalhados de amostras degradadas e rastrear linhagens através de continentes com extraordinária precisão. O Egito poderia autorizar testes atualizados amanhã e resolver definitivamente todas as questões sobre a ancestralidade real. Se os faraós fossem puramente egípcios, sem qualquer influência genética estrangeira significativa, os dados comprovariam isso de forma incontestável. Mas o Egito não permite os testes, e essa recusa levanta uma questão óbvia. Se não há nada a esconder, por que bloquear a verificação? O padrão é inegável. Os pedidos são negados. Os pesquisadores são instruídos a aceitar as conclusões de 2010 sem confirmação independente. Qualquer pessoa que insista demais acaba sendo discretamente excluída de futuras escavações e tem seus pedidos de autorização para trabalhos não relacionados negados. A mensagem é clara. Aceitem a versão egípcia dos fatos ou percam o acesso completamente. Não é assim que a ciência funciona. É assim que os governos controlam informações que têm medo de deixar outros examinarem. O silêncio após a publicação. Depois que o estudo de DNA de 2010 ganhou manchetes internacionais, o Egito prometeu que mais pesquisas seriam realizadas. Foram mencionados estudos de acompanhamento. Sugeriu-se uma análise mais abrangente. Outras múmias seriam testadas, disseram as autoridades, e o trabalho continuaria. Nada disso aconteceu. Em vez disso, a pesquisa de DNA da múmia real foi efetivamente interrompida. Nenhum estudo de acompanhamento importante foi publicado. Nenhuma análise ancestral mais abrangente foi apresentada. A prometida continuação do trabalho desapareceu discretamente das declarações oficiais. Em 2012, 2 anos após o estudo original, pesquisadores de fora do Egito começaram a questionar quando a próxima fase teria início. As respostas foram vagas. Problemas de financiamento, disseram-lhes. Atrasos técnicos. Mudanças de prioridades no Ministério das Antiguidades do Egito. Mas o financiamento não era o verdadeiro problema. Instituições e universidades internacionais já haviam manifestado interesse em apoiar pesquisas adicionais. A tecnologia estava avançando rapidamente, tornando o trabalho mais fácil e barato do que havia sido durante o estudo original. O que interrompeu o processo não foi a ciência, mas sim a permissão. Alguns dos pesquisadores internacionais envolvidos no projeto de 2010 começaram a se distanciar de discussões públicas sobre a ancestralidade da realeza. Entrevistas tornaram-se mais difíceis de agendar. As apresentações em conferências passaram a se concentrar em tópicos mais seguros, como técnicas de mumificação e práticas funerárias. Alguns cientistas que haviam se manifestado veementemente sobre a necessidade de uma análise populacional mais abrangente silenciaram-se notavelmente. Quando questionados diretamente sobre pesquisas de acompanhamento, suas respostas tornaram-se cautelosas e evasivas. Esse tipo de silêncio não ocorre por acaso. Isso acontece quando as pessoas percebem que falar abertamente acarreta consequências profissionais. O Egito controla o acesso a uma das paisagens arqueológicas mais importantes do mundo. Os pesquisadores que desejam trabalhar lá, que precisam de autorizações para escavações ou estudos, entendem que manter um bom relacionamento com as autoridades egípcias é essencial para suas carreiras. Criticar a abordagem do Egito à pesquisa de DNA da família real ou pressionar demais por testes independentes é uma maneira rápida de perder esse acesso.
Então, a conversa mudou. Em vez de exigir estudos de acompanhamento ou questionar por que a análise de ancestralidade nunca foi concluída, os pesquisadores começaram a apresentar o estudo de 2010 como abrangente e suficiente. A mídia passou a abordar outras histórias. O interesse público diminuiu e o controle do Egito sobre a narrativa se consolidou sem que ninguém se opusesse publicamente de forma veemente. Alguns cientistas independentes continuaram a fazer perguntas incômodas, mas o fizeram discretamente em artigos acadêmicos, com uma linguagem cuidadosa que evitava acusações diretas. Eles apontaram lacunas nos dados publicados, notaram a ausência de análise de haplogrupos, sugeriram que a genética populacional comparativa fortaleceria as conclusões, mas não acusaram o Egito de supressão deliberada, porque essa acusação acabaria com suas carreiras. O Egito não precisou ameaçar ninguém diretamente nem emitir avisos formais. O sistema se autorregula. Os pesquisadores que desejam continuar trabalhando no Egito aprendem rapidamente quais tópicos são aceitáveis e quais perguntas são perigosas demais para serem feitas em voz alta. Essa autocensura é mais eficaz do que qualquer repressão oficial, porque não parece controle externo. Parece consenso, mas não é consenso. É silêncio. A pesquisa não terminou porque as perguntas foram respondidas. Ela terminou porque as perguntas se tornaram muito incômodas e as pessoas com poder para continuar a fazê-las decidiram que não valia a pena o custo. E assim o DNA permanece armazenado, sem ser testado ou analisado, contendo respostas que o Egito decidiu que o mundo não precisa saber. Uma história escrita em pedra, não em sangue. O Egito passou milhares de anos controlando sua própria narrativa. Os faraós reescreveram a história nas paredes dos templos, apagando os nomes de seus antecessores que queriam esquecer e esculpindo suas próprias conquistas em pedra, destinadas a durar para sempre. Os hieróglifos poderiam ser editados, os monumentos poderiam ser reaproveitados. Governantes inconvenientes como Akhenaton poderiam ser apagados tão completamente que as gerações posteriores nem sequer saberiam que existiram. Durante a maior parte da história da humanidade, esse tipo de controle funcionou. Os faraós decidiam o que o futuro lembraria e a pedra era o único registro que importava. Mas o DNA não se importa com propaganda. Não respeita narrativas políticas nem identidade nacional. Não pode ser apagado ou reescrito para se adequar às sensibilidades modernas. O sangue conta uma história diferente da pedra, e é exatamente por isso que o Egito não permite que ninguém o leia. O estudo de 2010 forneceu ao mundo informações suficientes para satisfazer a curiosidade, sem revelar nada que pudesse complicar a versão preferida do Egito sobre seu passado. Doenças foram confirmadas. Relações familiares foram rastreadas. Conclusões seguras foram publicadas. Mas as questões mais profundas, aquelas que realmente importam quando se tenta entender quem eram os faraós, permanecem sem resposta propositalmente. Qual a origem da linhagem real? Quanta ancestralidade estrangeira foi incorporada ao Egito por meio de séculos de casamentos diplomáticos? O que os marcadores genéticos de figuras como Yuya e Akhenaton revelam sobre a conexão do Egito com as civilizações vizinhas? Essas respostas existem agora mesmo em amostras armazenadas em depósitos egípcios. O DNA foi extraído. A tecnologia para analisá-lo existe. Pesquisadores internacionais estão prontos e dispostos a realizar o trabalho. O que não existe é permissão. E a permissão é a única coisa que separa o silêncio da verdade. A recusa do Egito em autorizar testes independentes ou análises genealógicas mais abrangentes não tem a ver com respeito aos mortos. Trata-se de controlar o que os vivos têm permissão para saber. Quanto mais tempo essa recusa continuar, mais óbvio se tornará que o Egito não está protegendo seu patrimônio. Está protegendo uma narrativa que as evidências genéticas podem contradizer. E a história que o Egito insiste em contar é clara.
Os faraós eram egípcios, pura e completamente, sem qualquer influência estrangeira significativa que merecesse ser reconhecida ou investigada. Mas a história diz o contrário. Casamentos diplomáticos aconteceram. Rainhas estrangeiras governaram. Crianças com ascendência mista herdaram o trono. A única questão é o quanto dessa mistura se manifesta no DNA. E o Egito passou 15 anos garantindo que ninguém descobrisse. As evidências estão aí. As múmias não desapareceram. As amostras não se degradaram a ponto de se tornarem inutilizáveis. A ciência não chegou a um beco sem saída. O que falta é honestidade. A honestidade que permite que verdades incômodas sejam examinadas em vez de serem enterradas sob camadas de negação burocrática e controle narrativo nacionalista. Stone pode mentir. Monumentos podem enganar. Histórias oficiais podem ser cuidadosamente editadas para enfatizar alguns fatos enquanto outros são apagados. Mas o DNA não esquece. Não se adapta às necessidades políticas. Simplesmente permanece inerte, à espera, guardando verdades que o Egito considerou demasiado perigosas para confirmar. Portanto, a questão não é o que o ADN revelaria. A questão é por que o Egito tem tanto medo de deixar alguém investigar. Se realmente não há nada a esconder, se os faraós eram de fato tão puramente egípcios quanto a narrativa oficial afirma, então a verificação deveria ser bem-vinda e não temida. Mas o Egito continua dizendo não. E essa resposta diz tudo o que você precisa saber. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.